Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é recreação e atividades esportivas em condomínios. Você tem no seu condomínio? Gostaria de ter? Bom, vamos bater um papo com dois síndicos profissionais de sucesso, um que atua no estado de São Paulo, o outro que atua no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Antes de apresentá-los, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e ficar sempre antenado com as principais novidades e informações do segmento condominial. Os nossos convidados de hoje são Priscila Donofrio, faz tempo que você não vem, hein? Faz um tempinho. E Anselmo Martins de Oliveira. Anselmo, é um prazer ter você com a gente. Obrigado, Thiago. Bom dia, né? Bom dia. Priscila, começar com você. Eu sempre falo em sala de aula, principalmente condomínios clubes, né? Que tem a concepção de um clube que, no meu modo de entender, é obrigatório, entre aspas, ter uma atividade esportiva, uma recreação, uma atividade física em condomínio. É o que os condomínios esperam, né? Aí, quanto à legalidade, eu vou dar uma de Rodrigo, seu irmão. Depende da convenção, né? É aquela coisa que a gente precisa ficar atento e seguir os trâmites corretos para não ter problema ali na frente. Então... Mas na prática, vamos já entrar num assunto que eu não esperava tão cedo. A pessoa advogada já vai na lei, né? Mas na prática a gente tem visto aprovação desse tipo de atividade em assembleia, né? Sim. É que eu tenho aquela posição mais conservadora, né? Então eu penso assim, tipo, muito lá na frente. Então, se algum dia algum condomínio vier a reclamar dos 30, 40 reais que paga na cota, qual é a complicação para o condomínio, né? Então, só um pouquinho... E eu não... Te confesso que não procurei decisões para saber como os tribunais estão agindo. Mas geralmente nos condomínios que você entra, condomínios clubes que tem atividade, tem na convenção ou não tem? Tinha na convenção, em um deles, no outro não tinha e só pagava quem usufruía da atividade. Então eu acho que eles acharam ali o meio termo, caminho. Né? O caminho. Então... O que a gente vê bastante é uma pessoa dentro da academia, mesmo em condomínios que não são clube, né? Que você tem um instrutor dentro da academia. Isso eu acho que é mais comum da gente ver. Mas aquela atividade mesmo, com grade de aulas e tudo mais, tinha na convenção. Anselmo, a gente tem, a Priscila falou muito bem, a gente tem perfis, né, de implantação de recreação, atividade física em condomínio. A gente tem aquele condomínio que é uma pessoa na academia, um profissional de educação física e só, né, na academia ou algum horário dentro da academia. E a gente tem alguns condomínios, geralmente os clubes, que têm uma gama de atividades diversa e funciona como um clube. Você tem experiência com os dois perfis? Como que você, nos seus condomínios? Eu tenho experiência com os dois condomínios. Mas eu vou ser bem sincero, em condomínios menores não deu muito resultado, porque a procura foi muito boa no início, depois teve uma invasão muito grande. Hoje eu tenho dois condomínios que fazem esse tipo de trabalho, nós fazemos esse tipo de trabalho, que seria um profissional estar lá, com aula de tênis, aula de natação, o personal na academia. Foi, pegando o gancho da Priscila, a questão de você permanecer com aquele quadro onde tem uma aprovação de 90% dos moradores, ela é ótima. Quando você tem um retorno dos moradores de menor de 40%, não vale a pena nem da empresa estar permanecendo lá, porque ela está pagando o profissional. E o profissional estudou para isso. Pagam por mês, por todos, eles acabam tendo um prejuízo. Normalmente, desculpa te interromper, só para quem está nos assistindo. Aliás, quem está nos assistindo, compartilhe dê o seu like, compartilhe o nosso programa para a gente levar informação de qualidade, que assim a gente ajuda esse segmento a se profissionalizar. Normalmente, nós temos condomínios, os condomínios, você paga todos pagam uma taxa menor, né? Sei lá, 40, 50, 30, depende, obviamente, do condomínio. E aí, algumas atividades são pagas extras, né? Então, você quer pôr seu filho na natação, você paga mais. Quer pôr sua filha no balé, você paga mais. Esse é o mais comum ter dentro dos condomínios. E o que eu acho muito importante é tanto a empresa que está dentro do condomínio quanto o síndico atuarem no sentido de saber o que os moradores querem, né? Porque na nossa experiência,
em um dos condomínios, não tinha muitas atividades para os jovens, porque as aulas ficavam vazias. Mas por que essas aulas estão vazias? O que eles querem ter de aula? Eles querem luta? Eles querem natação? As meninas querem jazz? Né? O que é? Então tem que ser uma pesquisa constante. É uma gestão que não é fácil. Né? Então você tem que ter um apoio... Isso é importante. Não dá para ser a cabeça do síndico. Não. O ideal seria transferir essa responsabilidade para os próprios condôminos com enquete. Você faz uma enquete, demanda a atividade física que vocês querem, para que possa... Porque muitas das vezes não é nem o pai e a mãe que faz. É mais um entretenimento para hoje. Por exemplo, na questão da pandemia, tem toda a questão da logística do tratamento que vai ser feito, quantidade de crianças, tudo isso é dito novo, para a gente se adequar à atividade física, a quantidade de pessoas na sala de musculação, a quantidade de crianças na piscina, a quantidade de crianças na quadra de tênis, sucessivamente, de squash, como tem em condomínios meus que tem em quadra de squash. Então, automaticamente, quando você pega isso para você, o síndico, eu acho que é muita responsabilidade. Então, demanda a responsabilidade para os pais, para ver se eles realmente vão querer, e negocia com a própria empresa em si, com relação a valores, porque, na verdade, você vai trazer um profissional da área para ficar lá, ele vai ganhar menos, ele vai fazer um trabalho meia boca, não vai dar atenção e vai simplesmente cumprir o horário dele. Só uma pergunta para ficar claro para mim, nos seus 2 condomínios, todos pagam uma taxa ou não? Não. Só quem usa aqui? Só quem usa. O que eu posso perceber é que quando tem essa só quem usa, a grade de aulas é muito menor. Sim. Né? Você acaba tendo... Eu me lembro direitinho, não estou mais nesse condomínio clube, mas você via aquele bando de bailarininha passando, tudo cotoquinho de sainha, uma coisa mais fofa do mundo. E as crianças faziam. Era balé, era natação. Natação muito. Muito. Tinha dificuldade com os adolescentes em si. E até a gente deu a ideia na época de fazer uma reunião com os próprios adolescentes, porque às vezes o pai quer que faça uma coisa, mas o adolescente quer fazer outra. Você não acha que pode ser dada a liberdade dessa empresa ter um relacionamento também com esses pais? É que às vezes você tem que dar uma forçada, né? Então a gente... Porque seria o ideal, né? Exatamente. Porque eles sabem o que podem oferecer. Exatamente. E tem as reuniões eram com eles, a gente tinha uma comissão de... Eu não me lembro exatamente o nome da comissão, mas era ligado com a recreação. Sim. E todo mundo, eram as 3 pontas que se falavam e direcionavam o trabalho lá da equipe. Eu não vou dizer que a gente não faça essa recreação, por exemplo, em períodos marcantes, que seriam Dia das Crianças, ou até no Dia das Mães, para tirar um alívio das mães, cuidar dos seus filhos no próprio dia, que ela tem que se embelezar sucessivamente, é uma coisa. Agora, eu deixo esse livre-arbítrio para os pais negociarem com as empresas, até mesmo porque forma de pagamento. Cada um tem uma forma de pagamento, sabe o dia dos seus vencimentos sucessivamente. Então, você cria uma responsabilidade, mas uma comunicação entre eles. Questão de condomínio clube, eu concorri há pouco tempo, eu fui fazer um levantamento, tem uma adesão, mas não é coletiva, né? Assim, por exemplo... tem um condomínio na aclimação, você olha, tem o futsal, tem. Ao mesmo tempo, do lado, está tendo aula de jazz, tem. Mas, em compensação, na aula de tênis, não tem ninguém. E na aula de natação também não tem ninguém. Só que eles pagam um pacote. Eu pediram para me fazer uma análise, eu fui fazer, o custo era alto para o condomínio, invertente de quantidade de alunos. Então, é mais fácil, eu acho que, de repente, dialogar por unidade. O preço, de repente, fecha, quantos filhos tem? 3, X valor, para que possa chegar no contexto. A reclamação que a gente mais escutava era: eu não faço nenhuma dessas aulas, por que eu tenho que pagar esse valor por mês? Mas se tá na convenção, e aí você teria que ter ido procurar outro condomínio para morar. Eu morei no condomínio clube e vou passar uma experiência minha. Eu pagava, acho que, em torno de R$50, porque era um condomínio com 400 unidades. E nunca usei. Mas pagava feliz, porque eu entendo que tem que ter. É um condomínio clube, valoriza o patrimônio, né? Esse é um ponto porque as pessoas querem... Hoje eu alugo lá, então eu alugo mais caro do que os condomínios por conta disso. E também eu acho que tira as crianças e os adolescentes de quebrar as coisas. Porque não tem o futebol, não tem o balé, não tem... Vai ter o lustre ali, né? O sofá. Vai ter o sofá, sai mais barato. A porta de vidro.
Mas o Anselmo falou uma coisa interessante, e você falou antes também, juntando as duas coisas, que não adianta também colocar as grades fixas e ponto, né? Colocou e acabou. Não, tem que ir mensurando, tem que ir adaptando. Se não tem ninguém no tênis, rasgar dinheiro, ter um instrutor lá parado no tênis, por exemplo, se não tem aula de tênis. Então isso tem que ser constantemente analisado e alterado, né? Sim, sim. E existem empresas que elas fazem competição entre condomínios, né? Então, você tem ali vários condomínios na mesma região, então vai ter o futebol do condomínio X contra o condomínio Y no domingo, e aquilo vira uma festa, uma farra. É bem legal. É uma coisa bem legal. E pela experiência que eu tenho já vindo do ramo de educação física, que eu fui coordenador, fui sócio de academia, você monta uma grade para o início de um projeto de academia. E você vai demandando aquela grade. Você vê a quantidade de alunos que é aceitável. E você vai cortando, vai poldando para encaixar futuro. Senão, até a própria empresa ela toma prejuízo. Sim. Porque você contrata o professor com a hora-aula, automaticamente ele não está cruzando o braço, está perdendo dinheiro. Eu acho que a gente pode ir até além nessa questão de atividades físicas em condomínio, que uma coisa que eu estava conversando com uma arquiteta antes de parar tudo, ela estava comentando comigo que as incorporadoras, elas jogam para o arquiteto e falam, vê aí o que cabe dentro da academia. Eu já acho que a consultoria deveria começar ali. Isso. Porque o que cabe não é necessariamente o que o condomínio vai usar. Dependendo da quantidade de pessoas, qual a quantidade do número de esteiras? Qual é a quantidade e normalmente as construtoras, a maioria, não todas, entregam academias péssimas. Eu estava conversando muito com o meu personal esses dias, porque eu tive que fazer no prédio, mas essa máquina de bíceps é enorme e só faz bíceps, gente. É um negócio que ocupa o espaço. Já tem empresas, outro dia eu recebi uma empresa de um arquiteto com professor de educação física que fazem toda a alteração, estudo exatamente isso, e fazem toda a alteração da academia para ser funcional, para que os aparelhos funcionem, e tem aparelho que não é utilizado. Exatamente. Eu estava discutindo com o corpo diretivo agora que eles têm aprovado, antes da gente entrar, uma bike e um transporte. Bom, transporte é a febre nacional, todo mundo quer. Mas e a bike? Vai pegar uma bike de spinning? Vai pegar uma bike normal? Vai pegar uma bike sentada? Eu falei, gente, espera. A gente está colocando um transporte, tem algumas pessoas idosas. Eu colocaria uma bike sentada. Bike horizontal. Então... Mas é bom ter, né? Porque, por exemplo, o Anselmo é professor de educação física, né? Então ele tem mais conhecimento. A gente não é. Então a gente sai pelo feeling das academias que a gente fez. Exatamente. Consultando o nosso personal, né? Tipo, e quase nenhum síndico né? É exceção, não é uma regra. Então a gente tem que ter uma proximidade para saber. Eu acho que valeria a pena porque é o seguinte: vamos determinar duas coisas entre esteira, elíptico, que é o transporte, e a bicicleta. A bicicleta e o elíptico, ele determina seu esforço. A esteira não determina seu esforço. O motor determina sua velocidade. Você só sabe para cima e para baixo. Como se estivesse caminhando no mesmo lugar. E não é. O gasto calórico que você vai ter no elíptico e na bicicleta é muito maior do que você vai ter na esteira. E muitas pessoas pensam ao contrário. Porque a esteira você corre. Não, você não te dá condicionamento. Se você só correr na esteira, se você for correr na rua, você morre. Você não consegue. É totalmente diferente. Porque na rua você vai simplesmente carregar seu peso. Ali não, quem está carregando seu peso é a esteira. É por isso que eu estou correndo lento, então. Eu quero falar no segundo bloco, já vou colocar aqui para vocês pensarem sobre profissional avulso, não contratar uma empresa. Quero falar sobre responsabilidade em cima desses profissionais, se for empresa ou avulso, e como escolher a empresa correta para o condomínio. E vocês me respondem no segundo bloco. E vocês que estão em casa terão essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!